Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja em nossos corações. Então vamos buscar nesse momento unir os nossos pensamentos, elevando até Deus nosso Pai, até Jesus nosso Mestre, agradecendo mais uma vez pela oportunidade que concede a cada um de nós de estarmos aqui enquanto espíritos encarnados, como também aos benfeitores espirituais, a essa equipe maravilhosa que nos acolhe sempre com muito carinho e com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Então é com muita alegria que me encontro aqui mais uma vez. O meu nome é José Roberto e nós vamos conversar um pouco hoje sobre orgulho e humildade. E é bem interessante quando nós começamos a pensar na questão do orgulho e da humildade, porque na maioria das vezes, para não dizer que sempre ocorre, sempre saímos na defensiva e a gente diz assim, eu não sou uma pessoa orgulhosa, eu sou uma pessoa humilde. Eu tenho certeza disso, que aliás as pessoas que estão ao meu lado falam isso constantemente. Será que não é assim que a gente pensa quase o tempo todo? Mas o objetivo nosso é fazer com que a gente pare, com que a gente comece a refletir a partir desse instante, deste momento. O que será que no Evangelho, lá no capítulo 7, diz para nós essa questão do orgulho e da humildade? Então, segundo o dicionário, o orgulho é um sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, um conceito elevado ou exagerado de si próprio, amor próprio demasiado, soberba. É o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. E humildade. Do latim, humilitas, de humilis, que é igual a pequeno, virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontre. Todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do muito que deveria saber. Está lá na pequena enciclopédia de moral e civismo. Então, pegando por aí, essa definição de orgulho e de humildade, nós vamos voltar lá atrás no Evangelho de Jesus e trazer sempre ele como exemplo para todos nós. Jesus, durante todo o tempo que esteve aqui conosco no planeta Terra, o que ele procurou e com certeza passou para todos nós, a importância, a necessidade de ser humilde. E quando nós passamos a pensar nessa questão da humildade, questão do orgulho, vamos parar e lembrar um pouquinho da nossa família. Mas como assim, né? Vamos parar e pensar um pouquinho ali da nossa família. No contexto do nosso pai e da nossa mãe. Provavelmente também dos nossos irmãos. Por quantas experiências que nós temos que estamos passando ali com eles. Quantas vezes que talvez os nossos pais chegado para nós, conversado conosco, mostrado algumas situações que de uma maneira ou de outra nós estávamos ali passando, e que a gente disse para ele, ou para nossa mãe que seja, que não, que aquilo não cabe a nós. Imagina, eu sou uma pessoa que me conheço, eu sou uma pessoa que sei o que é melhor, e nós vamos ouvir ali os nossos irmãos, provavelmente, que podem ser mais velhos que nós, e outras vezes até mais novos, e principalmente quando a gente vai pensar na questão dos irmãos mais novos, vai mexer com a questão do quê? Do nosso orgulho. Nós vamos dizer assim, ele não sabe nada, eu sou mais experiente, eu sou mais velho. Por que será que ele quer estar ali me ensinando? Então, se a gente para e começa a pensar, o quanto que é importante, o quanto que é necessário para cada um de nós começarmos a fazer esse exercício de nos conhecer. E a gente sabe que a dificuldade maior que a gente tem de se conhecer por qual a razão? Porque quase sempre vai fazer com que a gente comece a se perceber. E a gente se percebendo, nós não queremos entrar em contato. E essa dificuldade que a gente tem de entrar em contato, porque vai fazer com que esse conhecimento faça parte da nossa vida.
E a gente não quer. Nós queremos o quê? Estar fugindo. Por um outro lado, a gente vai pensar na questão da humildade. E nós vamos dizer assim, não, eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que reconheço os meus erros. E é muito interessante, porque quando a gente começa a fazer de nós esse conceito, significa o quê? Que nós vamos nos dar conta que estamos perdendo a humildade. Porque o verdadeiro humilde, ele não reconhece, ou melhor dizendo, ele até reconhece, mas ele não vai se vangloriar. E esse vangloriar significa o quê? Ele vai estar ali reconhecendo que precisa estar aprendendo o tempo todo. Muitas vezes a gente acaba trazendo como exemplo aquela questão da pessoa que tem menos condições financeiras. Nós associamos que aquele que não tem uma condição financeira mais favorável, que é uma pessoa humilde. E a gente fala isso. Você conhece fulano de tal? Você viu como ele é humilde? Mas Jesus mesmo deixou claro que humildade não é isso. Muitas vezes, inclusive, a gente observa pessoas numa condição financeira, numa condição material, que não está, como é que a gente pode pensar? Dizer boa, mas no entanto, ela não aceita o que ajuda. Quantas vezes que nós observamos, que a gente vê alguém que está passando por uma necessidade, chegamos até essa pessoa, a gente oferece ajuda, e o que acaba acontecendo? Que essa pessoa vai dizer, eu não preciso de ajuda, eu não quero essa ajuda. Isto é ser humilde? A gente sabe que não. Então o orgulho, ele vai fazer com que o indivíduo, ele faz com que a pessoa, cada vez mais ela cresça naquele sentido de achar que é melhor, de achar que ela consegue fazer as coisas que o outro não faz. E quando a gente pensa, quando a gente vai trazer essa questão de achar que é o melhor, o que significa? Ele está perdendo essa questão da humildade. Porque tanto que a humildade, ela é o oposto da questão do quê? Do orgulho. E recorrendo ao Evangelho, nós aprendemos dentro da doutrina espírita, de uma forma geral, que nós estamos aqui com o objetivo de quê? Não é de aprender? De aprender, de desenvolver, de evoluir. E dentro desse aprendizado, a gente precisa ter a humildade de quê? Essa humildade de reconhecer as nossas limitações. E é justamente aqui onde acaba tendo essa dificuldade de nós reconhecermos as nossas limitações. E por que a gente tem essa dificuldade de reconhecer as limitações? Porque isso pode fazer com que a gente ache que não é uma pessoa boa, que não é uma pessoa o quê? Melhor. E novamente nós vamos trazer dentro da doutrina dos espíritos, e não é isso que a gente aprende. Os benfeitores, de uma forma geral, eles trazem isso tudo para nós. Quando nós iniciamos um aprendizado, vamos sair agora um pouquinho da parte espiritual. Nós estamos lá fora, vamos pensar na nossa parte profissional. Temos ali um trabalho, temos ali possivelmente um chefe ou alguém que esteja acima de nós, como também nós temos, dependendo da nossa posição, subordinados. E o que a gente acaba fazendo? Não vou dizer sempre, porque a gente nunca pode estar aqui generalizando, e não é nossa intenção. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que ajudo, eu sou uma pessoa que estou sempre verificando a necessidade do outro. Será que a gente precisa fazer isso? Será que nós precisamos mostrar para o outro que a gente sabe? Será que Deus, aí nós vamos trazer agora para o nosso lado espiritual, Ele precisa disso tudo? Não. Mas eu preciso mostrar para as pessoas, porque senão o meu chefe, ele vai ter uma outra visão equivocada da minha pessoa. Pode até ser que ele venha ter. Mas independente disso, se ele vai ter ou não, de quem que é a responsabilidade? É minha? Não, a responsabilidade é dele. Então vamos procurar fazer o quê? A nossa parte. Quando nós iniciamos, voltar para nós que somos espíritas. A gente inicia, nós buscamos uma casa espírita porque estamos ali necessitados. A gente não vem quantas vezes, de uma forma humilde, de uma forma simples. A gente chega, as pessoas nos acolhem e a gente precisa daquele acolhimento, porque dependendo do que nós estamos passando lá fora, naquele instante, naquele momento, esse aconchego. E como nós nos sentimos durante esse período, esse momento que alguém está nos auxiliando, a gente se sente bem.
A gente expõe o que está nos levando à casa espírita, por exemplo. Aquela pessoa com toda a paciência, com toda a calma, o que ela acaba fazendo? Ela ouve, nos dá algumas orientações, nós iniciamos um tratamento espiritual, começamos a frequentar a casa espírita. Se não fazíamos uma prece, uma oração, um evangelho, passamos a fazer. Então isso tudo acaba sendo o quê? Um aprendizado. Agora, muitas vezes, depois de um período, quanto tempo? Depende. Mas de algumas semanas, de alguns meses, nos sentimos o quê? Melhores. Se a gente tem, e de fato essa questão da humildade, o que vai acontecer? Nós vamos sempre reconhecer. Mas muitas vezes o que a gente faz? Não, eu melhorei porque eu fiz a minha parte, que é verdade. Nós aprendemos com a doutrina dos espíritos, a gente sempre traz isso. Os nossos amigos espirituais falam da importância de fazer a nossa parte. E Jesus fala, está lá no seu evangelho, que faça a sua parte que eu te ajudarei. Porque se de repente eu não fizer, se a gente não tem essa preocupação de fazer, como é que nós vamos melhorar? A gente não melhora, nós sabemos disso. Então, reconhecer isso. Como diz Sócrates, 500 anos antes de Jesus, ele falava que tinha certeza que nada sabia. E é isso que precisa ter em cada um de nós. Será que nós já sabemos tudo? Não. Então, através das reencarnações, por essa razão que Deus permite que a gente reencarne. Então, através das vidas, do nosso reencarne, que a gente tem a oportunidade de colocar em prática esse aprendizado, que sabemos que não é fácil, com certeza que não. E por que a gente diz que não é fácil? Aí nós vamos voltar no início, quando estava falando da questão da família, da questão ali dos nossos pais. Porque naquele instante, naquele momento, que ele nos mostra, de fato, a nossa experiência, o que nós passamos, e quantas vezes que pode não ter sido uma coisa boa, uma coisa saudável. Se a gente tem, com humildade, reconhecer, nós vamos dizer assim, puxa vida, olha, eu falhei aqui. Então é importante, é necessário a gente reconhecer. E esse reconhecimento, quando vem principalmente de uma pessoa, que a gente tem aquele embate, aquele espírito encarnado que está ali conosco, que de repente pode ser o nosso irmão, pode ser o nosso chefe, pode ser o nosso filho, que nós já temos aquela diferença, nos pontua de algo que não está bom para nós. Quantas vezes que a gente acaba fazendo o quê? A gente se exalta. Imagina, você não sabe, eu sei melhor. E começamos a ter o quê? A questão de uma briga, começamos a ter desentendimentos, que nos faz pensar, nos faz levar a questão do evangelho no lar, que fazemos o nosso evangelho. Por que a gente faz o evangelho? Porque a espiritualidade vai até o nosso lar para resolver os nossos problemas? Não. Eles nos auxiliam com absoluta certeza. Mas no momento do evangelho, a gente tem que ter de novo a humildade que, dentro daquela leitura, em reconhecer, em aprender. Tanto que nesse capítulo, o Espírito Lacordaire, ele fala logo no início, que ele agradece a Deus a oportunidade que ele está dando de vir até nós, através do Evangelho, nos auxiliar e nos ajudar. E que agora compete a cada um de nós estarmos fazendo o quê? A nossa parte. E essa parte, voltando na questão da importância do Evangelho no lar, quando nós estamos ali fazendo a nossa prece inicial, principalmente quando nós fazemos a leitura, quantas vezes que a gente reconhece que aquela leitura se aplica a nós, ou se aplica à esposa, de repente ao filho, de repente ao pai, de repente à avó que está ali conosco. Nós vamos mostrar, nós vamos pontuar, dizer para eles, olha, isso aqui serve para você? Não. Mas e se ele reconhecer, se ele falar? Aí é problema dele, nós vamos deixar. Não? Então isso tudo acaba sendo o quê? Acaba sendo um aprendizado. E que é um aprendizado difícil, é um aprendizado doloroso. E por que a gente diz que é um aprendizado doloroso? Porque nós vamos entrar em contato com o nosso eu. E como nós citamos sempre que possível, esse autoconhecimento é muito difícil. E a gente também não pode esquecer, quando falamos de humildade, que existe aquele indivíduo, aquela pessoa, que tem uma falsa humildade, vamos dizer assim. O que seria isso, falsa humildade? Ele faz alguma coisa que é boa, porém, ele
é reconhecido, alguém vai elogiá-lo, mas ele não aceita. Ele diz o quê? Que é do outro. Ah, mas a gente não pode reconhecer. Quem disse que não? O que a gente tem que tomar o cuidado é o excesso, que aliás tudo que é excesso a gente sabe que é prejudicial na nossa vida. Não? Se nós não nos alimentamos, não é ruim? É ruim. Se a gente se alimenta em exagero, também é ruim. Então precisamos ter o quê? O equilíbrio. Se fazemos algo que é bom, por que não receber o elogio? Não é algo bom que nos auxilia, que nos ajuda? É claro, é gostoso, é prazeroso. Estamos em casa, a gente resolve fazer uma comida, um doce, não importa. Ficou bom, ficou gostoso, recebemos um elogio, por que não? Alguém chega para nós e elogia, puxa, olha, o seu bolo que você fez está gostoso, está saboroso, ou esse prato salgado, ah, muito obrigado. Não? Então não vamos dizer que aquilo não é meu, que aquilo não é nosso, ah, é muita bondade sua, porque isso é uma falsa modéstia, e a gente tem que tomar esse cuidado, a gente não pode. Então os nossos amigos espirituais, a espiritualidade, né, que a gente sabe que está o tempo todo nos auxiliando, que está o tempo todo nos acolhendo, nos ajudando, eles procuram passar. E eles passam através do quê? De vibrações, através de intuições. E essas intuições, quantas vezes que a gente acaba deixando de lado? Que a gente não valoriza, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Ah, mas eu não mereço. Imagina um espírito bom, um espírito de luz, passar para mim. Imagina, isso não ocorre. E quem disse que não? A gente sabe que sim. Né? Então, de novo, nós vamos pensar nessa questão da humildade. Então, nós vamos estar fazendo o quê? Tendo esse reconhecimento. Não deixar e não nos deixarmos levar pelo outro lado nessa questão do orgulho. Né? De considerar que nós somos os melhores. Olha, sem mim, o meu trabalho não funciona. Eu tinha que estar lá naquele horário, naquele local, porque se eu não tivesse, o que teria acontecido? Será? Mas nós não temos a importância, claro, todos nós temos a sua importância. A gente sabe, né, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele criou todos nós da mesma forma e maneira. Tanto que acaba sendo até um jargão. Né? A gente sempre diz que Ele nos criou simples e ignorante. Quem? A mim, a outro? Não, a todos nós. O nosso sangue, ele é igual, como está lá no Evangelho. Né? Seja do rico ou do pobre, a química, né, já mostrou isso. Não tem. Não é para que aquele indivíduo que tem uma condição financeira um pouco melhor, ele seja melhor. Não. Jesus falou, tá? Novamente a gente recorre no Evangelho. Aquele que se humilha, né, chegando aos céus que a gente quer dizer aonde? No mundo espiritual, quando ele desencarnar, ele vai ser elevado. E quantas vezes aquele que se exalta aqui, melhor dizendo, aqui, quando chega do outro lado, lá do mundo espiritual, acaba não sendo. Então essa questão de valores, essa questão de títulos, né, que muitas vezes a gente acaba tendo. É proibido ter títulos? Não, de jeito nenhum. Quem disse que é proibido? A doutrina espírita não diz. Nós vamos sim, aquele indivíduo que se esforçou, que se esforça, que estuda, né? A gente vai reconhecer, claro. Ele pode ser um doutor nisso, naquilo, sem dúvida alguma, nós vamos até agradecer, como no caso dos médicos. Porém, quantas vezes que a gente observa, até aproveitar o exemplo, né, que a gente sempre cita de médicos, que nós vamos falar ali de doutor, e eles mesmos vêm dizer para nós, dependendo da situação, que não. E eles têm essa humildade em mostrar. E é isso que compete a cada um de nós. Então vamos fazer a nossa parte, a gente precisa fazer, nós vamos estudar, seja no quesito profissional, seja na questão da nossa parte espiritual. Nós sabemos da importância da nossa parte profissional, claro, né? Precisamos de uma alimentação, precisamos de uma vestimenta, precisamos, né, de um teto, a gente precisa. Mas isso tudo, como já aconteceu centenas e centenas de vezes, desencarnamos e deixamos tudo aqui. Aí nós vamos ter a humildade de reconhecer o quê? O nosso lado espiritual. E é isso que essa casa espírita, como todas as casas espíritas, acabou oferecendo a todos nós. Nos dão oportunidade através do quê? Através de estudo, através de curso. Puxa vida, né? Quantas vezes que a gente é orientado a estudar e recebemos, né? Vem aquela orientação, vou estudar quanto tempo? Cada casa tem um tempo, mas gira em torno de 4, 5, 6 anos. A gente se assusta com esse tempo. Tudo isso eu vou estudar?
O que seria tudo isso, esses 5, 6 anos? Considerando que no mundo espiritual não existe esse tempo. Que todo esse conhecimento que nós vamos ter, que nós vamos adquirir com esse aprendizado dentro da casa espírita, nós vamos usar aqui conosco, nós vamos usar com aquele que está ao nosso lado e principalmente quando retornarmos à pátria espiritual. Porque o conhecimento ninguém tira. Através desse conhecimento que a gente começa a ter, inclusive, e passar por essas mudanças, por essas transformações morais. Não é assim? É assim. E costumo sempre que cabe fazer essa colocação. Se observarmos nós hoje, como nos encontramos hoje, como estávamos há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Estávamos da mesma forma e da mesma maneira? Não, eu tenho certeza que não. Já melhoramos. Mas é muito pouco. Não importa, mas nós melhoramos. Então, o que significa isso? Que depende de cada um de nós. Então, essa mudança, vamos começar a fazer. Não vamos deixar para uma próxima existência, porque de vez em quando a gente pensa, ou de vez em quando a gente ouve pessoas falando assim. Não, vou deixar para uma próxima, porque eu acho que talvez eu desencarne daqui um dia, eu desencarne daqui 10 anos, então minha vida já foi. Quem disse? Independentemente do tempo que nós temos, daqui enquanto espíritos encarnados, vamos aproveitar. Então, o dia é hoje, como nós também sempre colocamos. Quantas vezes que a gente fica preso ao passado, a gente lembra de coisas que não foram boas, que não foram adequadas, que fizemos. E a gente se cobra, a gente se culpa por aquilo. Vai resolver? Não, não vai resolver. Mas a gente não muda passado. É verdade, ninguém muda passado e não vamos mudar. Mas o momento é o presente. Não ficar preso a passado e também nem a futuro. Nós precisamos fazer metas, ter metas? Sim, vamos traçar metas. É interessante. O que eu quero para daqui 2 meses, o que queremos para daqui 1 ano, o que queremos para daqui 10 anos, seja na parte material, não tem problemas, mas principalmente na nossa parte moral, nossa parte espiritual. Estou na casa espírita, estou estudando o que eu estou aprendendo, o que estou colocando em prática para mim, o que estou colocando em prática para o outro. Quando nós começamos a fazer esse exercício, nós vamos nos dar conta. Puxa vida, eu estou de fato aprendendo. Então esse aprendizado será útil enquanto estivermos aqui encarnados e quando retornarmos à pátria espiritual. Porque do outro lado não vamos, engano, achar que desencarnar, vamos chegar e vamos ficar eternamente adormecidos. Isso não vai acontecer. E que bom que não vai acontecer. Ficaremos sim, durante um período, adormecidos, a gente sabe quanto tempo, depende de cada um de nós, mas ficaremos. Mas nós vamos despertar. E esse despertamento, lá no mundo espiritual, com a equipe espiritual, com aqueles nossos amigos espirituais, eles vão pegar, vão nos ajudar a lembrar o nosso aprendizado lá atrás. E junto, com essa equipe, dessa lembrança nós vamos usar lá no mundo espiritual. Até quando nós voltarmos a reencarnar, que seja aqui no planeta Terra, ou que venha a ser em outro plano, que venha a ser em outro mundo. Então, que a gente possa exercitar, ninguém vai sair daqui mudado, a gente sempre também costuma fazer essa colocação, porque de vez em quando passa pela nossa cabeça. A partir de amanhã serei uma nova pessoa. Não é bem assim. É todo um processo. Por isso que eu falei há pouco. Se nós nos lembrarmos de como estávamos há uma semana atrás, há 1 ano atrás, tínhamos um comportamento, hoje nós temos outro. Nós já melhoramos um pouco. E com certeza amanhã estaremos melhores que hoje. Então vamos exercitar cada vez mais, procurar, sempre com humildade, com simplicidade. Vamos aceitar quando alguém pontua para nós as nossas falhas, os nossos erros. Se nós vamos pontuar do outro, a gente tem que também saber como pontuar, porque às vezes a gente vai e começa a atacar o outro. Seria esse o melhor caminho? A gente sabe que não. Então a gente tem que saber o que se posicionar, a gente tem que saber colocar. Os nossos amigos espirituais estão conosco o tempo todo, a gente sabe disso, nos guiando, nos auxiliando, nos mostrando. Nessa confiança sempre em Deus, em Jesus, que procura, através dos seus mensageiros, nos guiar. E nós vamos agradecer mais uma vez a oportunidade
que Deus concedeu a cada um de nós de estarmos aqui na noite de hoje, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, esse amigo de todas as horas que está sempre nos acalmando, sempre nos abraçando com muito carinho, com muito amor, como também ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, que procuram nos guiar sempre com muito carinho e com muito amor. Que possamos endereçar aos nossos irmãos necessitados, aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, que se encontram nos asilos, casas de repouso, nas penitenciárias, enfim, que todos eles temos a certeza que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, procura auxiliar, procura guiar da melhor maneira possível. E que Deus esteja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja.